Olá, eu sou André Nóbrega e estamos em Bom Ambiente, o podcast da Associação Portuguesa de Geólogos. O episódio de hoje é sobre o ordenamento de território nas cidades e o papel da geologia nesse processo. Em Portugal existem 149 cidades, segundo o INE, e nelas vivem cerca de 4,5 milhões de portugueses. A nível mundial, a ONU estima que 55% da população reside em cidades e que, em 2050, essa percentagem aumente para 68%. As convidadas para este episódio são a geóloga Cláudia Pinto e a investigadora Sílvia Ávila de Sousa. Cláudia Pinto é formada em Geologia Aplicada e do Ambiente e doutorada em Geologia de Engenharia pela Universidade de Lisboa. Trabalha na Câmara Municipal de Lisboa desde 2005, onde elabora pareceres para planos de urbanização e de pormenor. É também membro da equipa nuclear do Plano Diretor Municipal da cidade de Lisboa. Sílvia Ávila de Sousa é investigadora no Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente na Universidade do Porto. Licenciou-se em Planeamento Regional e Urbano pela Universidade de Aveiro e fez o doutoramento em Engenharia Civil na vertente de Planeamento de Território e Ambiente pela Universidade do Porto. Sílvia tem também experiência profissional em planos de desenvolvimento urbano e projetos de regeneração urbana. Dentro da geologia, a área de especialização que habitualmente intervém no planeamento de território é a geologia de engenharia. O que os engenheiros geólogos fazem, na verdade, é aplicar conceitos e técnicas da geologia na resolução de problemas de engenharia. E a própria geologia de engenharia pode desdobrar-se em várias áreas de especialização, não só o planeamento urbano e de território, mas também a construção civil, a cartografia geológica ou até a exploração de recursos geológicos. Em relação ao planeamento urbano, o objetivo principal é, na opinião de Cláudia Pinto, responder às necessidades das pessoas. Aquilo que nós precisamos para o nosso dia-a-dia, as necessidades de estacionamento, as necessidades de equipamentos verdes, portanto, e tudo isso no fundo é materializado ao nível de opções de planeamento que são regidas ao nível dos municípios, não é? Como organismos que têm no fundo a competência de tratar da elaboração dos planos às diversas escalas municipais, não é? Sejam eles PPs, sejam eles PUs, seja o próprio plano diretor, e a geologia de engenharia acaba no fundo por ser uma disciplina através da qual são conhecidas as soluções para a implementação então dessas tais necessidades. Portanto, as várias matérias, como abordou, que são estudadas ao nível da geologia de engenharia, não só a componente mesmo da engenharia civil, da edificação, como todas as áreas, a geotecnia ambiental, todas as outras matérias, acabam por, no fundo, ser uma resposta àquilo que são estas necessidades de planeamento. Se nós não tivéssemos necessidades de planeamento, que são identificadas no fundo ao nível dos instrumentos, não teríamos necessidades construtivas e não era preciso termos, no fundo, estas especificidades da geologia de engenharia. Portanto, acaba por ser muito uma resposta a problemáticas da sociedade. Portanto, vamos construir ali em zonas, por vezes, que são mais aptas, outras que são menos aptas e, portanto, acaba por ser a forma de dar resposta às necessidades em função dos diversos contextos e do que lá se pretende edificar. O planeamento do território é a chave para o desenvolvimento das cidades. O planeamento urbano, o desenho urbano, a regulamentação dos usos do solo tem como enfoque a forma urbana, as funções económicas, os impactos sociais do ambiente urbano, a localização das diferentes atividades dentro do ambiente urbano. E como o planeamento do território tem por base questões de engenharia, arquitetura, socioeconómicas, mas também políticas, envolve muito vontade política e participação pública. E por isso envolve o estabelecimento de metas ou objetivos, recolha de dados, previsão, desenho, mas acima de tudo tem que haver pensamento estratégico e no fim do processo consulta pública, reavaliação e revisão periódica. E claro, como estamos a falar de geologia, uma dimensão basilar do planeamento do território e da resiliência urbana é sem dúvida a geologia da engenharia,
porque a geologia em geral é essencial no zonamento urbano e no planeamento das infraestruturas, transportes, por exemplo, do metro. Com estas duas intervenções, já deu para perceber que o trabalho de Sílvia Ávila de Sousa, que acabamos de ouvir, e o de Cláudia Pinto são importantes para a nossa sociedade. Na Câmara Municipal de Lisboa trabalham atualmente 15 geólogos, distribuídos por diferentes áreas, desde a cultura à proteção civil. Já antes de Cláudia Pinto começar a trabalhar no município, em 2005, trabalhavam lá pelo menos 7 geólogos. No entanto, nem todas as autarquias contam com geólogos nos seus quadros. Tem sido um prazer, uma oportunidade. Eu tive a sorte, porque eu acho que às vezes é um bocadinho de sorte, de ter tido no meu percurso profissional equipas de planeamento que sempre perceberam muito bem o que era o papel que um geólogo podia ter ao nível do planeamento urbano, e eu sei que isso nem sempre acontece. Esse papel às vezes é feito por outras especificidades, outro tipo de técnicos têm outro tipo de formação, mas de facto eu tive na Câmara de Lisboa a sorte de ter tido um diretor do planeamento urbano, eu até posso dizer o nome, o arquiteto Valpais, que sempre percebeu exatamente aquilo que eu queria dizer com certas matérias e que sempre deu a abertura para colocar ao nível deste instrumento macro de planeamento da cidade estas pequenas matérias de geologia, porque não existia nada no plano diretor municipal anterior, e atualmente nós temos não só geomonumentos e as ocorrências hidrominerais de Alfama na própria planta de qualificação de espaço urbano, como depois temos uma série de outras matérias abordadas ao nível da estrutura ecológica, como o sistema úmido, o sistema de transição fluvial estuarino, e depois temos as condicionantes, os riscos naturais e antrópicos, portanto, a suscetibilidade de movimentos de massa, inundações, sismos, portanto, uma série de matérias de âmbito geológico. Mas tudo isto acabam por ser fenómenos para já naturais e, portanto, não são expectáveis, não são nada que nós possamos de alguma forma ter uma perdição, não são. E, portanto, implica um bocadinho mais do que um próprio descritor de território, mas muitas vezes é isso que acontece. Isto é abordado ao nível de equipas de geografia, que acabam por ter essa capacidade de descrever o território, mas por vezes não entendendo, na minha opinião, o que é que são os fenómenos na base. Portanto, eu acho que é só uma mais-valia quando há, de facto, geólogos a trabalhar ao nível destas equipas, até porque a nossa visão é totalmente diferente. E eu assisti a esse exemplo várias vezes. Muitas vezes, repara, há até ali um determinado espaço que se encontra vazio. Até parece que aquilo é uma situação relativamente fácil, mas nós depois consultamos as sondagens, consultamos uma série de informação e vemos que debaixo daquele espaço, que até parecia simples para edificar, temos 20 metros de material de antigas pedreiras, temos 20 metros de aterro e cuja execução e fundação vai ser extremamente cara, difícil de fazer. Portanto, há ali uma condicionante que à partida não era vista por outro qualquer e é vista por nós a partir do momento em que vamos pela primeira vez ao terreno e olhamos para os materiais. No caso do planeamento urbano, temos feito assim um caminho algo tortuoso. Existiram, na altura quando eu tirei a minha licenciatura em planeamento regional e urbano na Universidade de Aveiro, existia ainda outra licenciatura em Lisboa, em Engenharia do Território, em que se preparavam profissionais com essa dimensão pluridisciplinar, ou seja, não éramos engenheiros, não éramos arquitetos, não éramos geólogos, tentávamos abraçar o conjunto das disciplinas que incluíam o planeamento de território e fazer a ponte entre os diversos saberes e os diversos técnicos que intervêm no planeamento do território. A minha formação de base é, como disse, o planeamento regional e urbano, e durante alguns anos trabalhei como consultora em gabinetes de arquitetura e urbanismo. Tenho outros colegas que fizeram o mesmo. Trabalhei especialmente em planos de pormenor, que são os planos mais próximos do projeto urbano. Em geral, é uma profissão já reconhecida, tanto no setor privado como no setor público, especialmente nas câmaras municipais, assim como na área de investigação. O planeamento de território tem uma grande projeção ao nível internacional, ao nível europeu. Há uma associação de escolas de planeamento europeu e mundiais, e há muita investigação feita nesta área. Ainda assim, ainda não há uma ordem dos urbanistas. Recentemente foi criada a nova Associação Portuguesa de Urbanistas, que congregou várias associações nesta área, a Associação de Planeadores de Território, inclusivamente a que eu pertencia,
que tem tentado lutar pela valorização desta profissão em Portugal. O Centro de Investigação onde Sílvia Ávila de Sousa trabalha, o Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, desenvolve estudos muito variados. Alguns dos seus colegas fazem investigação sobre mobilidade sustentável, outros sobre políticas sociais e urbanas. E todas as áreas se interligam para ajudar a construir as áreas urbanas e estruturar o território. Sílvia fez parte de um projeto de investigação europeu chamado 3S Recipe, que terminou em 2020. O objetivo foi procurar soluções sustentáveis e replicáveis para contornar o problema da contração urbana, isto é, a perda contínua de população nas cidades. O projeto focou-se em 7 cidades europeias como casos de estudo, entre as quais o Porto. As estratégias para lidar com a contração urbana, seja a simples, que não é simples, perda da população, seja o declínio económico, podem passar pela definição de estratégias muito diferentes. O turismo em Portugal tem tido uma importância muito grande, por exemplo, falando num caso perto de casa, aqui no Porto, o turismo teve um papel muito importante na dinamização da economia local, mas existem outras estratégias na área do ensino universitário e da investigação científica, estratégias culturais, a aposta em indústrias criativas e na atração de quadros superiores e trabalhadores criativos para as cidades, que não só fazem a população crescer, mas que introduzem uma nova dinâmica no ambiente urbano e no espaço urbano. Um dos projetos que em Lisboa contribui para a dinâmica e a sustentabilidade da cidade é a rede de geomonumentos que lá existem. É uma iniciativa que pode não resolver o problema da contração urbana, mas que certamente promove o envolvimento dos cidadãos e o pensamento positivo sobre a cidade. O projeto de catalogação dos geomonumentos, ou seja, afloramentos com interesse científico, pedagógico ou cultural, terminou em 2011 e foi coordenado por Cláudia Pinto. Foram inventariados 18 geomonumentos no total que podem ser visitados livremente como um museu ao ar livre. Do ponto de vista de interesse, de importância para a cidade, eu acho inúmera, porque eu acho que parte daquilo que é a nossa cultura enquanto cidadãos, parte por conhecer todo o nosso tipo de património. O património geológico antecede até o próprio património material e património humano. É algo que nos acompanha há muitos milhões de anos. Eu sei que esta escala do milhão de anos é muito difícil de entender, mas de facto nós temos que entender que antes de existir homem, já existia esta geodiversidade, existia uma série de fenómenos que depois fazem com que tínhamos o maciço do Monsanto na zona em que ele se encontra, tínhamos zonas mais aplanadas nos vales, tínhamos, por exemplo, colinas na zona da Baixa Pombalina e em toda a volta, zonas mais aplanadas a norte, tínhamos o Rio Tejo a desaguar aqui também com um evento tectónico, não era natural esta foz de rio. Portanto, há aqui uma série de património que para mim, tudo aquilo que é conhecimento sobre este património só nos valoriza enquanto pessoas. Em termos de destacar algum dos afloramentos, eu podia dizer, existem uns muito interessantes pela sua dimensão, como os afloramentos dos basaltos, da Rua Aliança Operária, os calcários do Rio Seco, mesmo também nos parques urbanos, o geomonumento da Parque da Pedra. Existem outros que não são tão grandes, mas que são lindíssimos. Eu destaco aqui o da Rua Capitão Leitão, que é uma sequência que até tem areias de assinatura do NAR pelo meio, e portanto nós temos até zonas em que temos ostras de grandes dimensões, depois com areias dunares, depois areias mais de praia para cima, portanto ali uma série de ambientes de transição que são extremamente interessantes. Como explica Sílvia Ávila de Sousa, a sustentabilidade das cidades engloba 3 grandes dimensões. Falamos da sustentabilidade social, da sustentabilidade económica e da sustentabilidade ambiental. O maior desafio das cidades, através dos profissionais de planeamento urbano, está em conciliar a concretização destas 3 dimensões. Tendo em conta o atual contexto, a escassez de recursos financeiros é um problema que afeta as cidades portuguesas e todas as cidades da Europa. A crise pandémica, que se tornou também uma
uma crise económica e social faz com que existam ainda menos meios para cumprir todos os compromissos e princípios de sustentabilidade, e a pandemia expôs as fragilidades e desigualdades existentes nas nossas cidades, bem como quão pouco resiliente é a dependência excessiva de um setor económico, como o turismo, e neste caso temos o sobreturismo, e mostrou-nos o que, em situações limite, é o mais importante para quem vive nas nossas cidades. Portanto, na minha opinião, o desafio maior do planeamento é planear cidades prósperas quanto baste, mas que sejam resilientes e justas, com uma escala humana que proporciona qualidade de vida aos seus habitantes, mas também uma experiência de qualidade aos utilizadores e visitantes. No entanto, independentemente da emergência destes novos valores e prioridades para as cidades, em resultado da pandemia Covid-19, há um desafio que se coloca às nossas cidades e que não desapareceu, apesar de andar um pouco esquecido, que são as alterações climáticas, e que tem especial significado para um país do sul da Europa como Portugal, que poderá ser crescentemente afetado por estes fenómenos meteorológicos extremos, porque as alterações climáticas exercem pressão sobre as infraestruturas pesadas, onde a geologia da engenharia é muitíssimo relevante, e novamente sobre as infraestruturas leves, como os sistemas de saúde, que tão pressionados têm sido neste último ano e meio. Nós já andamos a tentar estudar tudo o que vão ser os impactos ao nível dos materiais construtivos, destes aumentos de temperatura que se estimam, dos próprios materiais geológicos, andamos a tentar ver como é que se irão comportar, por exemplo, os taludes com estes aumentos bruscos de temperatura ou descidas de temperatura, como é que fisicamente a meteorização dos materiais vai potenciar ou não cada vez mais deslizamentos de massa em vertentes. Eu acho que nós vamos ter aqui um desafio muito grande ao nível das cidades, porque eu acho que cada vez mais as zonas urbanas estão densamente ocupadas. Esta densificação é inúmera, portanto, qualquer expansão que tenha de vir a haver a nível das cidades, e o que se estima é que venha a haver a nível das cidades uma maior expansão, vai ter que passar muito por uma ocupação em subsolo. E, portanto, esta ocupação em subsolo vai exigir cada vez mais da intervenção de profissionais, não só da área da geologia, como da geotecnia, como da engenharia civil, como de outras áreas. Eu não quero estar agora a avançar mais, porque me vou esquecer de certeza de alguém e será injusto para com algum dos colegas, mas vai obrigar muito a este conhecimento cada vez mais daquilo que é o subsolo. E a partir do momento em que nós começamos a construir em subsolo, que é algo que nós não vemos, torna tudo muito mais complicado, porque temos para já, a prospecção vai passar a ser muito mais intensa, porque vamos precisar de conhecer exatamente o que é o subsolo, no fundo, aquilo que nós andamos em cima a pisar, como é que ele é por baixo, principalmente ao nível dos recursos que existem, a água em particular. Lisboa tem a particularidade de ter imensa água ao nível do seu subsolo, portanto, tudo o que se pretende ocupar com construção implica que nós saibamos muito bem o que é que vamos fazer ao recurso hidrogeológico disponível. E claro, esta entrevista não podia terminar sem antes abordarmos a questão do risco sísmico em Lisboa. A capital portuguesa está situada próxima de fontes sismogénicas ativas e por isso o risco de ocorrência de um sismo na cidade vai de moderado a elevado. Como é que o município então tem lidado com este perigo geológico? Portanto, não só isso já ficou espelhado ao nível do Plano Diretor em 2012, como mesmo após o Plano Diretor Municipal nós temos tentado promover a realização de inúmeros estudos de caracterização, mesmo a abordar a questão relacionada com os tsunamis. Contratámos ao técnico uma modelação de inundação por tsunami, que foi terminada em 2019. Também contratámos à Faculdade de Ciências uma atualização daquilo que era a Carta Base de Solos, portanto, qual era a carta, no fundo, que codifica o tipo de solos de acordo com o Eurocódigo 7, portanto, o Eurocódigo 8, peço desculpa, um instrumento que, no fundo, é utilizado, e é uma normativa europeia, que, no fundo, regra aquilo que deve ser feito do ponto de vista construtivo para os diversos tipos de solo, não é? Para minimizar aquilo que é a vulnerabilidade sísmica, e, portanto, nós temos trabalhado muito nesse sentido. Eu até posso dizer, isto é uma coisa muito recente, foi aprovado na passada quinta-feira, em sessão de Câmara Municipal, a aprovação de um programa que é o RESIST, e que, no fundo, é um projeto municipal, é um programa que irá ser desenvolvido pela Câmara,
em parceria com uma série de entidades externas que nós iremos convidar em breve e que, no fundo, tem como objetivo promover a resiliência sísmica, quer para a componente do parque edificado privado e municipal, quer também para as infraestruturas. Portanto, no fundo, é um programa que prevê ações de aumento de conhecimento, portanto, percebermos como é que esta problemática, como é que irá ser o impacto de um sismo nas diversas zonas da cidade. Nós sabemos que vai depender muito não só do tipo de solo, como também das tipologias construtivas, e vamos ter aqui zonas da cidade muito mais antigas, que serão muito mais vulneráveis do que zonas muito mais recentes com construções e com betão e com uma série de outros materiais que não eram alvenarias, como se usava antigamente, e este programa pretende não só vir a aumentar esse conhecimento sobre a cidade, como promover ações de vistoria a todos os edifícios, para a Câmara ficar a saber exatamente qual é o risco que cada um deles corre e depois poder atuar em conformidade juntamente com os proprietários, com as equipas de projeto, com uma série de intervenientes na sociedade. O Bom Ambiente volta daqui a 3 semanas. Até lá, acompanhe a Associação Portuguesa de Geólogos no Facebook, LinkedIn ou Twitter. Eu sou André Nóbrega, a música é do António Mota e estarei de volta para mais um convívio entre a geologia e a sociedade. Até breve.